Olá pessoal, tudo bem? Que vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui, portanto, dar seguimento à nossa videoaula. Vamos tratar de temas ligados ao direito constitucional, destacando para vocês a análise do Pacto Federativo, justamente para complementar o conhecimento necessário para o direito financeiro. Nessa medida de consequência, eu te chamo a atenção aqui pontualmente a esse seguinte gráfico aí apresentado, essa regra de conjuntos aí colocada para vocês, que vai trazer para nós uma representação gráfica do Pacto Federativo Brasileiro. Bem, primeiramente, pessoal, queria lembrar para vocês que no artigo 18 da Constituição trata pontualmente que a organização política e administrativa da República Federativa do Brasil ela é formada pelas unidades federativas, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Bem, quando se fala assim pontualmente em pacto federativo, nós estamos falando que existe, portanto, entidades, pessoas jurídicas, nas quais, pessoal, renunciam à soberania. E essa renúncia de soberania tem como contraposto de equilíbrio o reconhecimento da autonomia. Então, veja, pensar puramente numa dimensão teórica relativo ao pacto federativo, ao federalismo, nós temos que há, por parte de estados, por parte de pessoas jurídicas que são dotadas de soberania, a renúncia desse elemento governo soberano em prol de um governo autônomo, um governo dotado de autonomia. E essa soberania, ela fica alocada para o país, para a República Federativa do Brasil. Então, quando se fala assim em união, você não está falando, pessoal, em uma unidade federativa soberana. É um complexo de equívoco. A União, ela não é, pessoal, uma pessoa jurídica dotada de soberania, mas sim de autonomia. Da mesma medida e consequência, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Nessa medida de ser, nós temos que a União vai ficar na condição de unidade federativa central, em contrapartida, as demais unidades federativas, quais sejam Estados-membros, Distrito Federal e os municípios, serão unidades federativas periféricas. Isso na realidade brasileira. Te chama a atenção da redação dada ao artigo 18 da Constituição, que trata pontualmente dessas referências ligadas ao Pacto Federativo. Então, ao artigo 18, trata da organização política e administrativa do Estado brasileiro. Bem, o título 3 ele é bem claro. O Estado brasileiro ele é organizado na dimensão política administrativa em unidades federativas. Essas unidades federativas são dotadas de autonomia. E a autonomia repercute pontualmente nos limites definidos pela Constituição. Então, grau de autonomia política e administrativa tem como ponto modal de Gênesis o ponto modal de referência quanto a limitações à Constituição. Então, a Constituição é que vai delinear uma série de regras de competência por parte das unidades federativas. Nessa medida de ser, pessoal, reconhecemos categoricamente uma verdadeira sistemática de repartição constitucional de competências, que vão desaguar na esfera legislativa, administrativa e, igualmente, pessoal, na esfera tributária. Bem, não vou fazer uma retrospectiva plena de direito tributário, direito constitucional, não obstante ser uma das matérias que eu leciono, gosto e tudo, mas eu vou focar pontualmente na União, justamente para a gente poder avançar em direito financeiro. Bem, aquilo que se fala aqui se prova, vamos aqui ao artigo 18 da Constituição, entender o que significa essa organização política federativa que envolve o Pacto Federativo Brasileiro. Bem, a organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, Estados, Distrito Federal e os municípios, todos eles dotados de autonomia.
Veja, pessoal, que a autonomia ela é ligada ao quê, gente? Às unidades federativas, sendo que a União é a unidade federativa central e os estados, Distrito Federal e os municípios são unidades federativas periféricas. Nessa JAES de C, nós temos que a União Comunidade Federativa Central vai concentrar, pessoal, uma série de competências próprias. Competências essas que têm repercácio nacional. Destaco para vocês, na esfera do direito financeiro, a competência da União em editar normas gerais. Veja pontualmente no artigo 24, inclusive nós vamos estudar mais à frente, nós temos que a União ela é responsável pela edição de normas gerais e destaco nesse sentido, pessoal, em matéria de direito financeiro. Olha o que diz pontualmente o artigo 24, inciso 1 e o parágrafo 1º da Constituição. Vamos lá? Compete à União, Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, olha aqui, direito financeiro. Parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limita-se a estabelecer normas gerais. Não significa dizer, pessoal, que a União não estabeleça lei federal de incidência específica no que tange a sua matéria. Não. Agora, ao nível também da competência da competência concorrente, a União igualmente será responsável a editar normas gerais. Essas normas gerais, pessoal, não são somente vinculadas à Unidade Federativa Central União. Pelo contrário, ela tem repercalço a todo o Brasil, a toda a nação brasileira. Então, recapitulando, quando eu falo pontualmente com vocês, pessoal, aliás, aqui, quando eu falo pontualmente para vocês acerca do Pacto Federativo Brasileiro, inicialmente nós temos a seguinte teoria elementar. Nós temos estados, nós temos, portanto, pessoal, pessoas jurídicas dotadas de soberania que renunciam ou tornam, portanto, o seu grau de soberania em prol de autonomia, justamente para formar uma unidade de um país, uma unidade só de um país. Bem, isso reverbera pontualmente que a República Federativa do Brasil, que é um país, ela é dotada de quê, gente? De soberania. Tanto é que, quando você fala o que é o país, o que é o Estado, é uma pessoa jurídica territorial soberana. Por que soberana? Porque não encontra nenhum limite político, nenhuma limitação pontual internamente nos termos da Constituição. Ela é dotada de instituições próprias, é dotada de um aparelho estatal próprio em que rege todo o país. Evidentemente, pessoal, essa República Federativa do Brasil, ela submete, pessoal, em relação de paridade, uma relação, portanto, de signatário perante outras unidades federativas, outros países. Né? Não há, portanto, uma hegemonia de um país sobre o outro. Aliás, a Constituição ela bem consagra a autodeterminação dos povos como um dos princípios que vão reger as relações internacionais. Bem, o que importa aqui na sistemática é que, de fato, a União ela é a unidade federativa central. Estados, DF, municípios vão ser as unidades federativas periféricas. Bem, quiçá a minha fala, ao bem da verdade, sabemos categoricamente que no Brasil a realidade teórica dessa formação não é bem assim. A realidade é que nós nascemos como uma unidade centralizada de poder e houve uma relativização categórica dessa unidade central de poder sobre a roupagem, sobre a vertente de um federalismo. O federalismo brasileiro não tem nada a ver, por exemplo, com o federalismo americano. E, não obstante, a grande e real influência que houve no federalismo americano. Então, se falamos pontualmente de federalismo brasileiro, é um federalismo singular, em que traz pontualmente a existência de unidades federativas, dentre elas uma unidade federativa central, que vai ser especificamente, pessoal, a União, e haverá unidades federativas periféricas. Lembrar pontualmente que esses estados, pessoal, em sua essencialidade, não seguiram, portanto, a prerrogativa de formação como aconteceu com os Estados Unidos. Lá, pessoal, passou-se por uma sistemática de confederados, estados confederados, para assim seguir a um estado federal.
O Brasil não passou por essa realidade. Tudo bem? Bem, de toda maneira, essa é uma questão de natureza histórica, não reverbera muito atenção aqui na matéria, mas eu queria focar pontualmente, pessoal, a União. Por que isso? Porque através do estudo e análise da União, especificamente relacionado à disciplina de direito financeiro, é que a gente vai desaguar outras influências, outras conjecturas conceituais. Veja pontualmente, com base nesse estudo inicial que nós trabalhamos com vocês, que dentro do Pacto Federativo reconhece uma sistemática de repartição de competências. Essa sistemática de repartição de competências, pessoal, elas são dotadas, portanto, de uma forma hegemônica de afirmação do Pacto Federativo. Significa dizer que a União ela tem uma sistemática própria de competências que não se confunde com a sistemática própria de competências dos estados, DF e municípios. Cada unidade federativa terá sua competência. Muitas das vezes, pessoal, por exemplo, nós temos aqui a competência administrativa comum. Outras vezes, pessoal, teremos a exclusiva. Então, veja, isso significa dizer que especificamente existe uma centralidade por parte da União e, às vezes, pessoal, há, portanto, supor que, entre aspas, uma espécie de parceria entre as competências, tá? Assim dizer, para você compreender a minha fala. Bem, então, voltando, nós estamos tratando pontualmente da organização política administrativa da República Federativa do Brasil, sabendo pontualmente que a República Federativa do Brasil, pessoal, é dotada de soberania diante do Pacto Federativo. Nos termos do artigo 18, há a definição de como é que se organizou o Pacto Federativo, consagrando a União como unidade federativa central e os estados de Distrito Federal e os municípios como unidades federativas periféricas. Dando seguimento, essas unidades federativas, seja a União, Estados, DF e municípios, são dotadas de autonomia, porque especificamente renuncio, ortogaram, não tem a chamada soberania. O governo dito soberano é um dos elementos que compõem o Estado. E o Estado de soberano é um Estado que não conhece, pessoal, e nem reconhece limitações internas. Inclusive se faz presente representando a totalidade do país nas relações ditas internacionais. Então veja, pontualmente, quando falamos especificamente de República Federal do Brasil, falamos de soberania, porque é uma pessoa jurídica territorial soberana, que estabelece hegemonicamente relações de ordem internacional. Inclusive, pessoal, viabiliza, portanto, a defesa da nação brasileira diante de intempéries, de invasões, de guerras armadas internacionais, se for o caso. Bem, feito isso, dentro do Pacto Federativo, nós temos uma sistemática de repartição de competências. A União tem uma sistemática própria de competências. Os estados têm uma sistemática própria e singular de competência. E assim vai. Nessa medida de ser, em razão da disciplina de direito financeiro, vou destacar mais uma vez a aula de direito constitucional que vocês tiveram em Constitucional 1, relativo à sistemática de repartição de competências, em que emprega, portanto, a União. A União, nesse sentido, pessoal, nós destacaremos a competência legislativa e a competência administrativa. Bem, para que você entenda especificamente isso, eu quero voltar pontualmente ao artigo 2º da Constituição, que diz que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Tá, vamos aqui na Constituição. Sem muita pressa. Eu li mentalmente, mas a gente volta aqui. Vamos lá. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Veja que no paralelo já vi questões pontualmente para nível técnico a relação de que na autonomia há a formação de independência e harmonia entre as unidades. Isso não é verdade. Na autonomia, pessoal, não há uma relação de independência e harmonia. Essa relação de independência e harmonia, como consagra a Constituição, está ligado à chamada separação dos poderes. Ou seja, poder legislativo, executivo e judiciário. Então, a referência de independência e de harmonia está ligada à separação dos poderes. Em contrapartida, no que tange pontualmente, pessoal, ao Pacto Federativo, aí sim nós encontramos a autonomia.
Bem, quem já foi meu aluno de constitucional pode pegar o material. Salvo engano, eu coloquei 2 questões, inclusive uma de 2018. Então veja que são questões de concurso recentes e fazem essa jogatina, essa briga aí, mas eu tô te preparando. Então, falar de independência e harmonia tá aqui, ó, separação dos poderes. Falar, portanto, de autonomia é pacto federativo, federalismo, tá? Bem, voltando aqui, nós temos que a União, pessoal, ela apresenta uma esfera de competência legislativa e uma esfera de competência administrativa. Isso em razão da separação dos poderes. No que tange especificamente a competência legislativa, eu vou destacar aqui para vocês pontualmente, pessoal, que reverbera especificamente a competência de criação de normas, criação de leis. Lei, portanto, pessoal, na sua sistemática ontológica, é o instrumento, é o veículo eleito pela Constituição para a criação, modificação, conservação e extinção de direitos e deveres. Repito, a lei foi o veículo reconhecido pela Constituição para a criação, modificação, conservação e extinção de direitos e deveres. É esse o veículo que o Constituinte de 87 e 88, em 5 de 10 de 88, nasce a Constituição, em razão do exaurimento da conclusão de todas as tratativas ligadas ao poder constituinte originário. A Assembleia Nacional Constituinte, em razão do poder constituinte originário que é emanado do povo, resguardou, portanto, pessoal, o instrumento lei em prol do Estado ser de direito, como veículo para a criação, modificação, conservação e extinção de direitos e deveres. E nessa sistemática pontual, nós temos na outra faceta, pessoal, a função administrativa, que é a função categoricamente de execução das leis, para que ocorra, pessoal, as políticas públicas e demais ações em prol do atendimento das necessidades coletivas. Então, repito, a função de exaurimento, a função, portanto, conclusiva da vontade da lei de criar, modificar, conservar e extinguir direitos e deveres, estar empregada na execução, portanto, objetiva e clara de atos administrativos. Nessa medida de ser a consagração por parte do Poder Executivo, ele, no que tange as necessidades coletivas, se exaure, a exemplo aqui dito, as políticas públicas implementadas. Políticas envolvidas a saúde, políticas públicas envolvidas a educação, a própria acessibilidade para as pessoas com deficiência e etc. Erradicando, inclusive, níveis de desigualdade. Bem, agora, feito tal expoente, vamos aqui a uma questão básica. Em sala de aula, eu sempre pergunto para o aluno o que é a unidade federativa União. Incrível que pareça, pessoal, poucos lembram de constitucional ou alguns lembram. É uma pergunta que, inclusive, para mim, no primeiro contato foi difícil. Foi difícil, eu não tenho vergonha de falar. Então, no primeiro contato na faculdade foi difícil, porque eu tive uma aula de constitucional, sabia o que era união e tal, mas sabia como definir união. Então, eu vou te dizer aqui pontualmente, de uma forma singela, objetiva, mas que tem bastante repercalço, o que é a união. Bem, trabalhar um conceito é mais fácil que definir. Porque definir, eu estaria trabalhando várias características que vão apontar a união, e são várias. Por exemplo, uma definição que muitas vezes os juristas em grandes hegemônicos chamam de conceitos é o tributo. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Só você pegar aí e ler o artigo 3º da CTN, tá lá. Todo mundo diz que é um conceito, mas conceito, pessoal, vem de uma origem ontológica de conceber. Conceptum. Conceber algo. Você não concebe características, você concebe a totalidade. Então, trabalhar num conceito, de certa maneira, é bem fácil, né, a nível de conversa. E é essa limitação conceitual, por assim dizer, que eu vou estabelecer para vocês. Até porque eu não tenho nenhum objetivo de exaurir o tema. É muito baixo. Bem, reconheço também, sem problema algum. Bem, vamos trabalhar, portanto, um conceito
de união? Vamos lá? Bem, primeiramente, pessoal, eu queria apontar que união é uma unidade federativa, compõe-se, portanto, em um ente federativo. Isso aí você tem que colocar no caderno. A União, primeiramente, é um ente federativo. E ele é dotado de autonomia política e administrativa. Então veja, a União é uma unidade federativa, é um ente federativo, que é dotado de autonomia política e administrativa. Está lá consagrado no artigo 18. Não estou falando nada demais. Está tudo na redação da Constituição. Agora, pessoal, um ponto importante. A União ela é criada por meio do que, gente? Do poder constituinte originário. Não existe o exaurimento da criação da União por meio do, por exemplo, poder constituinte derivado reformador. Não existe uma emenda constitucional que surgiu a União, não. A Constituição, a União, ela surgiu junto com a Constituição. A Constituição consagrou a União. Inclusive, um dos primeiros artigos da Constituição, quiçá artigo 1º e 2º, já traz essa referência. Falo da República Federativa do Brasil, fala seguidamente da separação dos poderes, e isso emprega atenção pontual à União. Então, inclusive, a preocupação foi tamanha com a União, que ao invés de consagrar categoricamente a expressão da separação dos poderes aos Estados, não, se preocupou no artigo 2º a tratar da separação dos poderes quanto à União. Está lá, acabei de ler. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Justamente para deixar bem, artigo 2º da Constituição, justamente para deixar bem claro a todos que a União, ela é a unidade federativa central. Essa que foi a preocupação específica do artigo 2º. Bem, nessa medida de consequência, você vê, inclusive, que os municípios eles não possuem poder judiciário. A União já possui. Bem, curiosidades à parte, então, primeiramente, a União é uma unidade federativa central, um ente federativo, dotado de autonomia política e administrativa, sendo-a criada em razão do poder constituinte, o que, gente? Originário. Não do derivado reformador, pessoal. Ele é nem do derivado decorrente ou de um poder difuso, nada disso. Ele nasce pontualmente, pessoal, pelo nascimento da Constituição. Olha que lance legal. Bem, é uma pessoa, portanto, pessoal, de direito público interno. Cuidado com isso. Porque a pessoa jurídica que estabelece relações internacionais é a República. Essa que é dotada de soberania. Essa que é uma pessoa jurídica internacional. A União, ela é pontualmente uma pessoa jurídica de direito público interno. Ao lado, pessoal, dos municípios, dos estados, do DF, enfim. Agora, um lance interessante. Ele age em nome próprio e também age em nome do país. Esse que é um ponto crivo que eu gostei de destacar aqui para vocês. Porque os estados, eles agem em nome da região, em nome do próprio estado. Os municípios agem em nome dos municípios. O DF age em nome do Distrito Federal. A União não. Ela tem duplos aspectos. Ela tem uma difusão de agir em nome próprio, por ser unidade federativa autônoma, mas também em agir em nome da República Federativa do Brasil. Tanto é, pessoal, que muitos autores colocam que a União representa o país nas relações internacionais. Porque representar significaria dizer que a União está nessa condição de mandatário pontual da República. Não. A União, nesse ponto, nesse modus operandi, está representando o país. Porque tem que ter uma pessoa, seja física, seja jurídica, não importa. Tem alguém que, portanto, tem que fazer comando a isso. E isso gera, olha que lance interessante, que ao presidente da República as funções de índole constitucional e estatal de ser chefe de Estado, chefe de governo e líder supremo das Forças Armadas. Então, isso, olha só, para a União, isso gera um tríplice dimensão de poderes, ligados pontualmente a funções administrativas, funções do Estado. Nitidamente, pessoal, nós temos aqui uma função que é de chefe de Estado, chefe de governo e líder supremo das Forças Armadas. Então, como chefe de Estado,
o presidente da República apresenta pontualmente a República Federativa do Brasil, não a pessoa do presidente, não. O órgão que é a presidência, ligado à União, vai fazer a apresentação do país nas relações internacionais. Não a pessoa do presidente, do vice-presidente, né, ligado com os ministros, não. Não a pessoa, mas o órgão que o envolve. Seguidamente, pessoal, nós temos a condição de chefe de governo, que é o líder máximo da administração pública federal. Ali, pontualmente, o presidente da República está agindo em nome da União. Se você pegar especificamente a Lei 8.112 de 90, que nesse sentido estabelece toda a sistemática do regime jurídico aplicado aos servidores públicos federais, né, civis federais, pontualmente ele rege o quê? Toda a sistemática jurídica para esses indivíduos. Então veja, a lei de regra que a administração pública vai seguir para operacionalizar e verificar as condutas por parte dos seus servidores públicos, verificar inclusive promoções, efetivações, etc., vai ser seguido por essa lei. Não significa dizer pontualmente que as demais unidades federativas não têm suas próprias leis para reger, portanto, todos os servidores públicos civis de cada unidade federativa. Bem, finalizando esse raciocínio, olha aqui para mim, aliás, olha para a tela, né? Então veja aqui, olhando aqui para a tela, olhando para a expressão aqui, ó, União, nós temos o que, pessoal? Nós temos especificamente o fato de a União, ela concentrar, pessoal, ela concentrar e dando uma particularidade à presidência da República, na pessoa do órgão do presidente, a condição de líder supremo das Forças Armadas. Então veja, o presidente da República, não só a pessoa, mas o órgão, ela centraliza 3 dimensões de funções estatais ligadas ao poder executivo, quais sejam chefe de Estado, chefe de governo e líder supremo das Forças Armadas. Beleza? Quando o Brasil está estabelecendo uma relação internacional, quando há, portanto, pessoal, esse viés diplomático, está na condição de chefe de Estado. Quando o presidente da República, o órgão que o envolve, está concedendo, portanto, pessoal, uma iniciativa legislativa para mudar alguns aspectos ligados à administração pública federal, está na condição de chefe de governo. E quando há umas tratativas com as Forças Armadas, está ali como líder supremo das Forças Armadas, sejam do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, tá bom? Aliás, pessoal, em época de guerra, nós temos que o chefe que compõe a presidência, ele é que liderar as tropas brasileiras. Então, numa situação de guerra, o Brasil, o presidente da República vai ser o líder máximo de todas as tropas, de toda a defesa bélica brasileira. Bem, feito isso, pessoal, agora desaguando no que nos interessa, que são as esferas legislativa e administrativa. Bem, na esfera legislativa, pessoal, destaco para vocês a tríplice função, que é legislativa privativa, legislativa concorrente e tributária legislativa. Pessoal, muito cuidado aqui. Todo cuidado é pouco. Vou até aumentar aqui, porque não adianta eu ficar falando aqui se você não aprende. Olha só, focar aqui, beleza. Pessoal, todo cuidado é pouco. Por que foi colocado tributária legislativa? Pessoal, você está estudando em direito tributário comigo, que para que haja a instituição de tributo precisa de lei. Você não institui tributo, pessoal, olha só, presta atenção. Você não institui tributo por decreto. Você não institui tributo, pessoal, por portaria. E mesmo instituindo por medida provisória, só é situação de relevância e urgência, que necessita-se de sua conversão em lei. Então, o veículo matriz para que haja a instituição de tributos é a lei. É a lei. Então, instituir tributo, majorar tributo, reduzir tributo, extinguir tributo, exige atividade legislativa. Exige, portanto, competência legislativa. Agora veja, cuidado, com muito cuidado. Turma, quando falamos pontualmente em competência legislativa concorrente, nós sabemos que a competência legislativa concorrente abrange o direito tributário e o direito financeiro. Então, cuidado com isso. Na competência legislativa corrente, ela abrange a competência legislativa tributária e competência o que, gente? A legislativa no que tange a matéria de finanças públicas.
no que tange ao direito financeiro. Bem, esses detalhezinhos você vai entender ao longo do curso. Eu queria só que você anotasse, tá? Anotasse porque você vai entender essa realidade. Mas eu quero que você memorize que a competência legislativa, pontualmente falando, ó, meu cachorrinho amigo aqui, ó. Então, a competência legislativa, ela vai compreender a legislativa privativa, a legislativa concorrente e a tributária legislativa. Pessoal, vou parar aqui porque o meu amigo Cão está me chamando. Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser.